Oi pessoal, eu quero falar para vocês sobre um pouquinho sobre poesia épica, focalizando no Homero, que é considerado o poeta épico principal. Na verdade, a poesia épica ela foi contribuição de vários poetas no período arcaico da Grécia, e essas contribuições foram feitas sob o nome do Homero. Os historiadores e pesquisadores talvez eles acreditam que o Homero talvez tenha existido, sim, historicamente, um poeta chamado Homero, que cantava as histórias de Aquiles, né? Mas o que os historiadores pensam é que provavelmente não houve um Homero que escreveu a Ilíada e a Odisseia, pelos dois poemas serem muito diferentes no estilo e nas ideias um do outro, né? Então, também pela característica da poesia épica de ser uma contribuição coletiva, acredita-se que existia a tradição das histórias gregas. Essa tradição existiu um poeta, Homero. Ele escreveu essas poesias no século VIII, talvez VII a.C. E depois de escritas as histórias, os poetas continuaram contribuindo, né? Eu vou explicar isso tudo a partir do livro do Hermann Fraenkel, tá? Chamado Poesia e Filosofia da Grécia Arcaica. Primeiro ele pergunta uma pergunta que é importante a gente fazer. Como é possível que aquilo que é considerado o primeiro texto da literatura ocidental seja tão avançado, tão maduro, né? Talvez um dos melhores textos que nós temos? A resposta está justamente nisso, que ele foi uma contribuição de vários poetas. O Rapsódo, ele era, antes de ser um cantor profissional, ele era aquele que cantava sobre as histórias do passado longínquo grego. A gente tem que lembrar que a Guerra de Troia aconteceu provavelmente no século XII a.C. Então, histórias que aconteceram séculos atrás, com os seus heróis e deuses, as genealogias, que às vezes ligavam o próprio cantor, né? Aquelas histórias. E essas histórias eram contadas como uma forma de apresentação de trabalho poético em cima de fatos, em cima de acontecimentos que fizeram a Grécia Antiga. A poesia, o trabalho do poeta é trabalhar artisticamente a realidade. E quando ele canta a realidade, você concorda comigo que a realidade ela fica meio poética, né? Ela fica meio ficcional, que é justamente essa ideia do mito, né? O mito, ele era considerado uma verdade porque era aquilo que era contado, mas é a verdade contada, é a verdade do contar, né? É tudo a verdade que se tinha, mas é verdade porque foi contado. Aí é verdade. É diferente da nossa ideia de verdade, né? Para a gente, verdade é aquilo que corresponde aos fatos, né? Ou aquilo que é o consensual. Para o grego antigo, não. A verdade é aquilo que foi contado pelo poeta. Com que autoridade? A autoridade de ser um inspirado pelos deuses, um inspirado pelas musas. O Fraenkel faz uma comparação com um soldado numa trincheira, e ali ele está sentindo o peso daquela situação, sente tristeza, então ele começa a contar sobre o passado dele, o passado do país dele, aquilo que tem a ver com ele e também ao mesmo tempo com os companheiros dele,
os grandes homens do passado, os grandes soldados do país dele, em quem ele mira para querer ser um bom guerreiro. No primeiro momento, o poeta, ele não era uma profissão. O poeta era aquele que contava poeticamente as histórias do passado, então ele retrabalhava poeticamente a realidade. Isso podia ser feito em qualquer meio, né? Podia acontecer num corpo de soldados, ou podia acontecer num grupo de agricultores. A poesia épica, ela vai se profissionalizar quando, com as viagens que os poetas fazem, os poetas são itinerantes. Os rapsódios, eles são itinerantes. Eles vão em busca, eles fazem parte de um grupo social e ali eles cantam, mas também existem muitos poetas itinerantes que andam em vários lugares em busca de quem os receba, quem os alimente, quem os dê bebida, e aí em troca do canto, né, em troca daquele divertimento do canto. Então os poetas rodaram a Grécia, aprenderam sobre os homens, porque o poeta canta as tradições gregas, mas também escuta as perguntas, as observações, ele vê a emoção que ele causa nos seus ouvintes, então ele aprende sobre os homens. Acaba que o poeta ele se torna alguém muito educado, né? Muitas vezes mais educado do que a plateia dele. Por exemplo, no caso, um exemplo é quando de uma plateia do poeta, é quando o poeta, com fome, cansado de andar, ele bate na porta de uma família nobre e oferece o seu canto. E ele observa ali, ele não pode passar da soleira da porta. Mas dali ele pode observar a grande mesa com os convidados, com muitas comidas. Aí o poeta vai cantar, ele vai divertir aqueles participantes do banquete, né? Então, primeiro, ele louva as musas, ele pede que as musas cantem. Você vê isso no começo da Ilíada e da Odisseia. O poeta pedindo para a musa cantar. Musa cantar, e quando a musa canta, ela vai cantar através dele. O poeta é aquele que canta por inspiração da musa, ele é o veículo da voz da musa. E como é que ele se fez isso? Tendo escutado também de outros poetas. Não havia uma distinção. Eu ouvi das musas, eu ouvi de outros poetas, dos homens. Não, eu ouvi a música, porque a musa é a própria música. Quando ela é contada, é ela que está ali, passando de uma boca para um ouvido. É uma divindade que está passando de uma boca para um ouvido. Então, os poetas cantam, né? E aquilo são as musas cantando. E o poeta, então, ele pede que as musas cantem. Ele vai lembrar as histórias de Aquiles, as histórias de Odisseu, ou Ulisses. E ele, por exemplo, começa cantando sobre a cólera de Aquiles, que trouxe muitas mortes dentre os gregos, provocada pela desonra causada por Agamenon. E o Aquiles, no primeiro momento, quase reage matando Agamenon. Aí a plateia, naquele momento, pede interrompe o cantor. Ele vai matar o Agamenon? Aquiles vai matar o Agamenon, vai matar
o comandante geral dos gregos? Não, a Atena o contém. Ele fala: você vai ter algo, uma compensação. Você vai ter essa glória, mas mais adiante, uma glória melhor. Aí ele se segura. Aí a plateia, ela é movida pelo medo. Ela experimenta o medo dos combatentes gregos contra os troianos. O poeta causa esse sentimento, né, essa tensão da guerra nos ouvintes. E é isso que a musa, né, provoca, ou a música provoca. O sentimento que é o que enlaça aquele que canta, aquele escuta. A música enlaça aquele que canta e aquele escuta. É um vínculo auditivo, um vínculo sonoro. E aí o poeta segue cantando, e ele às vezes ele avança um pouco na história, né? Sendo interrompido, recebendo perguntas, tendo ofertas de bebida e comida. E ele acrescenta detalhes na história, detalhes que não existiam, porque ele relembra e vai ao mesmo tempo transformando a história, mantendo o sentido. E a poesia épica era isso, uma construção coletiva de poetas, mas mantendo a organização geral e o sentido geral. E o cantoria ia noite adentro. Quando ela tinha que parar, o cantor deixava algo para ser resolvido, para que os ouvintes pedissem para ele voltar no outro dia, pedissem para o anfitrião recebê-lo no outro dia. Aí o cantor voltava no outro dia, e no outro, sempre mantendo o interesse da plateia, né? Ele tinha que manter o interesse da plateia, porque disso dependia a sobrevivência dele. Quando o interesse acabava, aí era a hora dele partir para outra casa, né? Para uma outra família nobre, de novo na soleira da porta, onde a família nobre recebia os mendigos, os cachorros de rua. O poeta Aquiles também foi poeta. Quando Aquiles está no seu barco com Patroclo, com Fênix, recebe a visita do Ájax e do Ulisses, que querem fazê-lo lutar, né? Fazer com que ele deixe aquela revolta de lado, né? E ele nega ajuda. A comitiva sai frustrada. Aí o Aquiles canta. Ele canta a infância dele com o Ájax. O Ájax o ensinou, né, a ser guerreiro e a ser cantor. Aquiles canta a infância dele, aquilo que o levou até aquela guerra, as guerras anteriores que ele participou. As histórias dele de sofrimento, o destino dele de morrer cedo, depois de fazer uma grande coisa, né? Ele canta isso tudo, ele canta os sofrimentos dele. O poeta é aquele que canta os sofrimentos dele, que são exemplares, no caso do Aquiles, dos heróis. O que é o herói? É aquilo que é cantado pelo Aquiles. O herói é aquele que tem que fazer uma grande coisa e está destinado a morrer por isso. Morrer com glória. Aquiles não é um poeta profissional, né? Odisseu, ou Ulisses, também foi poeta,
Lembra quando ele chegou na terra dos feácios e ele é resgatado pela linda moça, linda princesa, que o leva para a corte do rei Alcino, o leva como viajante desconhecido. Quem é ele? Quem é aquele homem? Ele é muito bem recebido pelo rei Alcino, por sua esposa, bem vestido, né? E põe-se a comer com os outros. E ali ele escuta o cantor falando sobre ele, o Odisseu, que ainda não é Odisseu, né, no sentido da história, ainda não é Odisseu, é o viajante desconhecido, mas ele escuta sobre o Odisseu e se emociona. O rei Alcino olha. Depois o próprio viajante canta sobre o Odisseu, sobre tudo que ele passou, saindo da guerra, viajando, passando pela terra dos comedores de lótus, pelos lestrigões, pelo cíclope, passando pela Circe. Ele canta isso tudo. Depois que ele canta, aí o rei diz: você é Odisseu. O canto, ele faz o cantor, os ouvintes viajarem. Ele fez, ele próprio, os ouvintes dele viajarem com ele, quando ele contava o percurso dele. O canto faz você viajar e você chegar e você se tornar você. Não foi isso que aconteceu com Odisseu? Não foi isso que aconteceu com Odisseu quando ele chegou em sua casa como um mendigo e conta também o percurso dele para a esposa dele? Os sofrimentos dele, que são os sofrimentos do viajante, os sofrimentos do homem que deixa a família. Ele conta isso para a esposa e depois ele se torna ele mesmo, o Odisseu que ela esperava. Odisseu é um cantor, e ele canta também sobre ele, ainda como um mendigo, para o Eumeu, o que cuida dos porcos do rei de Ítaca, né? Ele canta sobre os sofrimentos dele próprio no percurso até lá. E depois que canta, ele se torna alguém, né? Perante aquele que escuta. O Odisseu, ele chegou em casa depois que terminou de cantar sobre ele, né? A realidade é criada pelo canto. Não é isso que a gente viu no Hesíodo? O canto é o que desvela o ser. É aquilo que dá ao ser a luz. Isso que as musas fazem. Antes do canto, o que se é? Um viajante desconhecido. Ou ninguém. A poesia épica, ela, depois que vai ser escrita, os textos de Homero, depois de escritos, vão ser acrescidos por outros poetas, que não serão mais os cantores, que acrescentavam cantando, mas serão os escritores, né? E por isso a gente chegou até nós uma forma tão acabada da Ilíada e da Odisseia, né? São construções coletivas que se dão sob esse nome Homero. Elas têm, na sua forma escrita, mais coerência do que tinha
quando elas eram cantadas. Porque imagina um cantor manter todas as etapas da sua narrativa, que se estendia por muito tempo, às vezes, manter a coerência disso. Não é difícil. Depois da poesia épica, o grego vai ter a poesia lírica, né? São os poetas líricos que nós conhecemos, e a poesia épica vai ser deixada de lado. Aquela poesia heróica, né, dos tempos heróicos, aquilo que vai ser valorizado na época do Homero, século VIII, século VII, valorizado na Idade Negra grega. A época em que os gregos estavam com a sua cultura abalada. E a escrita do Homero se dá justamente pela retomada, pelo reerguimento da Grécia. E a escrita se dá com a utilização do alfabeto fenício. Mas de 1200 a 800 foi a época de piora das condições de vida dos gregos e a existência desses cantores itinerantes, pobres, em busca de comida, em busca de cantar e perpetuar as histórias e as tradições gregas, né? Quando nós lemos hoje a Ilíada e a Odisseia, nós não temos a experiência do grego com a poesia épica, ou heróica, ou homérica. Não temos, porque eles cantavam. Eles cantavam conjuntamente. E eles acrescentavam a história e viviam a história porque era a história deles. Eles faziam a realidade deles, cantando, né? Interferindo no canto. Então é isso, pessoal. Vamos continuar nesse tema. Por enquanto, ficamos por aqui.